Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Agora a gente retorna para mais uma aula na nossa disciplina de ergonomia e psicodinâmica do trabalho. Hoje, começando um texto novo do Mota, né, texto do Mota e da Vasconcelos, né, é uma senhora. Né, o texto é a Escola Clássica de Administração. Já está lá no SIGA, né, espero que a essa altura todos vocês já tenham lido, já tenham dado uma olhada lá no texto, né? Vocês sabem que eu sempre recomendo para vocês não virem assistir aqui nenhum vídeo sem antes ler o texto, porque aqui é mais como um complemento, né? Foco mesmo é a leitura do texto, né? E depois a gente, claro, comenta mais em sala, mas aqui fica melhor para compreender algumas coisas que a gente vai falar se a gente tem a leitura anterior, né? Bom, então é isso, né, que a gente vai fazer agora. A gente vai começar agora a conversar um pouquinho dentro da nossa disciplina sobre administração, sobre gestão, né? E aí, para a gente começar a fazer isso, a gente vai ver como é que isso começou, estudando aí a questão da escola clássica, tá? As principais, como que surgiu isso, né, que a gente vai chamar aí de administração, como que essa gestão do trabalho aí foi embrionada, né, isso que a gente estuda hoje como gestão do trabalho, gestão de carreira, gestão até de vida, né, da onde que isso saiu, como é que isso começou e efetivamente como é que isso, de certo modo, vai chegar até nós hoje, tá? Bom, vamos começar aqui logo, né, para não demorar muito no vídeo. Eu tô aqui olhando o tempo, por isso que eu tô meio perdido aqui, mas o tempo tá ok. Então, bom, antes da gente começar, especificamente cair no texto mesmo, eu fiz uma pequena introdução não, um pequeno preâmbulo, porque a introdução do texto vai estar mais ali na frente, né? Fiz um pequeno preâmbulo aqui só para contextualizar vocês da onde que isso sai, da onde que isso surge, né? O texto ali já começa direto ali falando sobre o surgimento da escola clássica, né, de administração. Só que eu achei que é interessante, é um pouco legal a gente fazer um apanhado, retornando um pouquinho antes no tempo, até para ver como é que aconteceu a mudança, como é que ocorreu essa alteração de um modo de vida para um outro modo de vida, né, para uma outra forma de se relacionar com o trabalho ou com a vida como um todo, né? E vocês vão ver depois ao longo da disciplina que, de certo modo, é o que a gente está vivendo hoje também. A gente está vivendo uma outra revolução, né, no mundo do trabalho. Esses 2 anos que a gente teve agora aí da pandemia, né, onde todo mundo não, né, mas uma boa parcela da população aí começou a fazer trabalhos online, né, o tal do home office, né, não que isso não existisse antes, já existia, mas efetivamente se exacerbou agora, né, conta da pandemia. Isso demonstra que a gente está tendo uma nova forma de se relacionar com o trabalho, uma nova forma de se relacionar com a questão da produção, né, produção de serviços de produção de bens, por exemplo, bens de consumo, e a gente está tendo que entender ou tendo que rearranjar um novo modo de vida. Surge uma nova estética, surge uma nova ética, novos modos de relações, né? Relações interpessoais e tudo mais. Então, do mesmo modo como a gente está vivendo isso hoje, a gente está num momento, né, de transição aí, digamos assim, de modelos de trabalho, isso aconteceu antes no passado também. Claro que vai se destacar grandemente, é o que os autores aí, o Mota e a Vasconcelos vão falar aí no texto, né, a escola clássica de administração, mas essa mudança, essa alteração de padrões de produção, né, modificando o modo ou o mundo do trabalho, modificando o modo de vida, isso já ocorreu antes e que, digamos assim, sempre ocorreu ao longo da história da humanidade, né? Não é um fator novo agora. E é claro, vai se destacar mais ali nesse período aí do século XIX, século XX, no começo do século XX, que é o foco principal ali do texto, tá? Mas antes da gente cair especificamente no texto, eu quis fazer esse pequeno preâmbulo aqui, que é para vocês mais ou menos entenderem como é que a coisa era antes, tá? Para entender por que isso foi tão revolucionário, por que isso foi tão impactante nisso que a gente chama de mundo do trabalho, tá? E aí eu quis fazer aqui um pequeno, né, uns antecedentes históricos, começando só para ilustrar aqui pelo período medieval. Claro que poderia ir lá para trás, tem mais coisa lá para trás, né? Mas assim, só para não também perder muito tempo aqui, né, nesse preâmbulo, eu fiz essa pequena partezinha aqui, começando na Idade Média, que é para mais ou menos vocês entenderem, tá, como que houve essa modificação radical, e aí sim, é radical mesmo no mundo do trabalho, tá? Então, começando aqui pela Idade Média, né, então no período medieval, a economia do mundo era basicamente agrícola, né?
basicamente era agrícola. Tinha outros sistemas de produção, tinha lá serviços, comércio, tinha, mas basicamente o mundo girava, né, em torno da produção agrícola, tá? E a relação do homem com o trabalho era totalmente mediada pela natureza. Esse aqui é o principal ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Ó. A relação do homem com o trabalho ela era mediada pela natureza. O que isso significa? Significa dizer o que está aqui. Ó. Como o homem não podia controlar a natureza, não tinha como. Né? Até hoje a gente não controla, a gente controla alguns aspectos da natureza, mas a natureza como um todo a gente não controla. Né? A gestão do trabalho era basicamente determinada pelo ritmo natural. Ou seja, é só vocês entenderem aqui, ó, por exemplo, como está nessa ilustração aqui, ou entender como é que é uma plantação. Né? De certo modo, até hoje. Hoje não é mais assim, a gente já tem um controle maior, né, sobre todo o sistema ali de uma plantação. Mas imagina lá no século XV, né, no século XVI, lá, o pessoal, o camponês lá, ele plantava. O que ele fazia? Ele abria a terra, né, e arava o chão, ele afofava ali a terra, abria sulcos, plantava a semente, fechava e rezava para chover, né? Se a plantação era grande, se era uma plantação pequena, podia até irrigar ali, molhar um pouco com um regador, uma coisa assim, e rezava para chover, rezava para não vir uma geada fora de época, rezava para não vir uma praga de gafanhoto. É isso, né? Pedia para Deus para que a colheita fosse boa. Ele não tinha controle sobre isso. Né? Então, como ele não tinha controle, aliás, e outra coisa, ele não tinha controle, por exemplo, do ritmo de crescimento da planta, não tem como, né? Hoje a gente já consegue fazer aí com as alterações genéticas, tudo mais, fazer plantas se crescem mais rápido, tudo mais, tá? Mas naquela época isso não existia. Então, basicamente era o quê? Você plantava lá uma semente de trigo, eu não sei quanto tempo o trigo leva para crescer, mas sei lá, tipo 3 meses, 4 meses, era isso, não tinha o que fazer. Não tem como você acelerar isso, não tem como você tornar isso mais intenso, mais rápido, não tem como. Você plantou, agora te resta esperar. Né? O máximo que você vai poder fazer nesse meio tempo aí entre o plantio e a colheita, né? Aí vem uma segunda etapa da produção, mas ali na colheita era ir lá, capinar, impedir que um mato aí crescesse, e como eu disse, rezar, né? Rezar para chover a quantidade de água certa, não de mais nem de menos, rezar para não dar muito frio nem muito calor, para não dar uma seca, rezar para que não venha aí um enxame de algum animal aí, de algum inseto e devore a plantação, né? Então era isso, o homem ele tinha, né, basicamente o ritmo natural. Né? Então acordava com o sol, ia lá para a roça, né, capinava, o sol começava a se pôr, ia para casa, era isso. Né? Basicamente, claro, foi aquilo que eu falei, tem mais coisas aí, né, no mundo medieval, não era só isso que era a fonte de trabalho, mas o grosso era isso. Tá? Opa, não está passando aqui deu. Então, paralelamente, né, paralela à atividade agrícola, o período medieval surgem as chamadas corporações de ofício, tá? Com os mestres, companheiros e aprendizes. Quem aí gosta de escolas esotéricas e tem interesse por maçonaria e tal, é aqui que surge a maçonaria, tá? Exatamente nesse momento, ó, com as chamadas corporações de ofício, né? Os maçons lá eles surgem das corporações dos pedreiros, né? O mestre maçom é um mestre pedreiro, né? Lá com seus aprendizes, companheiros e mestres e tal, né? Então, essas corporações, elas começam a surgir justamente com quem não está no campo, quem não está na lavoura, quem não está lá no campo plantando trigo, cevada, milho, sei lá o quê, estava na cidade tendo que produzir outras coisas. Então tinha lá o mestre carpinteiro, o mestre sapateiro, o alfaiate, né, o mestre alfaiate. Então começam a surgir aquilo que a gente vai chamar de corporações de ofício, como está aqui, ó, as corporações dos trabalhos, dos primeiros trabalhos, não, porque esses trabalhos já existiam antes, né? Mas não no modelo de agremiações, de corporações, onde efetivamente um mestre, né, que era o dono da oficina, tá? Dono ali do espaço físico e das ferramentas, né, do maquinário para produzir o que fosse lá, tipo um carpinteiro, né? Então tinha o serrote, o formão, o que seja lá tal. Era quem controlava a produção, era quem controlava ali o ritmo das coisas, né? Veja, que enquanto a gente está lá no campo agrícola mesmo, você é meio que... você está em função da natureza. O sol se pôs, você vai para casa dormir, né? Quando você está numa oficina, agora lá no burgo, né? Numa cidade, bom, anoiteceu, você liga você acende umas velas lá e continua trabalhando. Bora lá, tá?
acende lá um lampião de querosene e continua costurando lá, continua talhando. Então muda um pouco a estrutura do trabalho. Tá? Não que isso, de novo, não que isso não existisse antes. Existiam carpinteiros, existiam sapateiros, existia tudo isso. Mas o formato de corporações, nesse modelo aqui, corporação de ofício, começa a surgir aí mesmo, aí no finalzinho, aí na idade, finalzinho não, né? Na Idade Média como um todo. Tá? Aqui começa a surgir aqui, ó, uma pequena organização do trabalho por meio de mestres de ofício que controlavam a produção das suas oficinas, que é isso que eu acabei de dizer. Tá? Então o trabalho estava associado à obra de arte. Isso é um ponto que é interessante. Tá? A ideia de um mestre, tanto é que ele é um mestre, o mestre carpinteiro, o mestre alfaiate, o mestre sapateiro, como está aqui, acho que isso aqui é uma sapataria, aqui ó, está medindo o pé do cliente aqui e tal. Então veja, aqui, justamente também por ter aqui os companheiros, os aprendizes, existia uma organização, começa a organização do trabalho, está aqui ó. Esse provavelmente devia ser, sei lá, né, não sei, né, o mestre da sapataria ali, e esse mestre da sapataria, ele ensinava o ofício de sapateiro para os seus aprendizes e para os seus companheiros, né? Quem era o aprendiz? O aprendiz geralmente era um jovenzinho, né, como está aqui, ó, né, esse menininho aqui né, do lado esquerdo da imagem, que a família pagava para o mestre para ele aceitar essa criança lá para aprender o ofício. Qual ofício? No caso, é o ofício de sapateiro. Então, era como se fosse o colégio da época, vamos dizer assim, né? O centro de formação da época, né? A família lá pagava e esse rapaz aqui, o aprendiz, ele ia morar com o mestre, ele ia para a casa do mestre. À medida que ele ia progredindo nos aprendizados dele, que no começo eram os aprendizados mais básicos, né, mais gerais, tal, à medida que ele ia progredindo, ele ia efetivamente se tornando um companheiro do mestre, a tal ponto que o mestre muitas vezes, inclusive, fazia como se fosse um sistema de franquias, né? Tipo assim, ele abriu uma outra oficina e colocava esse companheiro agora então para trabalhar lá naquela oficina, e agora inseria um novo mestre e ele então começaria, né, a regimentar os seus aprendizes, os seus companheiros, e por aí vai, né, por aí ia, né? E nesse ponto o mestre que fazia o trabalho, no caso por exemplo aqui o sapateiro, né, nesse exemplo, ele fazia uma obra de arte. Imagina, fazer um sapato hoje já não é fácil, né? Eu não sei fazer sapato, né? Nós hoje não conseguimos fazer um sapato sozinhos, mas a gente tem já uma indústria, tudo mais, tal, que tem toda uma sistematização e produz um monte de sapato em série, tudo igualzinho, né? Só muda ali o tamanho, né? Mas nessa época, aliás, né, e a produção hoje cada um faz uma parte, a gente vai ver depois ali, né, a produção segmentada, né? Mas naquela época, quem fazia o sapato, no caso do sapateiro, ele pegava desde o começo até o fim, desde medir o pé do cliente até no final amarrar o cadastro e entregar, né? Fazer ali a entrega do produto, né? Claro que com o tempo, à medida que o cara ia crescendo, a oficina ia crescendo, ele ia delegando atividades, mas ele sabia toda a produção, ele sabia todas as etapas da produção, e ele sabia como pegar desde o começo, desde o couro cru lá e transformar depois lá num sapato pronto, né? E quando ele fazia isso, ele meio que criava um estilo, ele tinha um jeito próprio de fazer o seu produto, né? E aí ele acabava virando, claro, os grandes mestres, né? Você pega tipo os mestres de arte, né? Tipo Michelangelo, Rafael, né? Eles eram nesse sistema, eles tinham lá os seus aprendizes, né? Os seus companheiros que talhavam lá a pedra, ou pintava, aí o mestre ia lá e dava só um retoquezinho, fazia uma coisa aqui ou outra, né? O famoso toque de mestre vem daí, né? Porque tava lá os aprendizes, os companheiros produzindo, né, a obra que o mestre tinha mandado, e chegava lá e mudava aqui, mudava ali, retocava aqui, e dava o toque do mestre que transformava aquilo numa obra, né? Quem tem muita crítica em cima disso, falando aí no campo das artes, é o Rodin. Agora é o Rodin, né? Que dizem que muitas obras que eram dele, na verdade, quem fez foi a Camille Claudel, né? Que ele ia lá só fazia um trocinho lá, não queria dizer que era dele, né? Mas enfim, aí são fofocas do mundo artístico, do mundo das artes à parte, né? Mas o que interessa é que o produto, ele era basicamente considerado uma obra de arte, né? E consequentemente, né? Como era uma obra de arte, como era uma coisa escassa, só quem era muito rico, né, ou quem era mais abastado, que podia comprar esses produtos. Pega o exemplo do sapato, que para nós hoje é banal. Todo mundo tem sapato, vamos dizer assim, né? Nem que seja um chinelo, mas durante muito tempo, até mesmo aqui no Brasil, meus pais, minha mãe falava isso, que fui conhecer sapato na adolescência, né? Durante a infância todo mundo andava descalço. Por quê? Porque era caro, né? Então, assim, não era todo mundo que tinha, né, o dinheiro para ter um sapato.
É uma obra de arte, era caro, né? Aquela expressão que a gente tem no Brasil do pé rapado, né? O que é o pé rapado? É o pobretão, né? Por que se chama pé rapado, né? Porque nas igrejas antigamente existia... As ruas não eram calçadas, eram de barro, então as pessoas iam para a missa. Quando chegava lá para entrar na igreja, tinha um raspador de barro, né? Onde a pessoa que era rica, que tinha sapato, né? Ela ia lá, colocava a bota, lá o que fosse, e raspava o barro, né? Que ficou no solado da bota para poder entrar na igreja, né? Ou nos lugares, né? De modo geral, não só na igreja, né? A pessoa que era pobre, né? Ela não tinha sapato, então para ela entrar e não sujar o local lá, ela rapava o pé, né? Então o pé rapado, o que é o pé rapado? Significa aquele que não tem dinheiro para comprar o sapato, né? Então é isso. O pobre não tem condição de comprar uma obra de arte, né? Só quem vai comprar quem tem uma condição um pouco maior, uma classe média, uma elite, né? Mas de qualquer modo, de novo, né? Eu acabo fugindo dos assuntos, né? Voltando para cá, o que vai nos interessar é que o produto que era realizado por esse mestre aqui né, das corporações era considerado uma obra de arte, tá? Então o trabalhador não era só um trabalhador, ele era considerado um artista, né, um artesão, um artífice, e dominava todo o conhecimento em produções e todas as etapas do processo de produção do seu produto, né? Existia um caráter muito individual e pessoal da produção, né? Era uma marca. Né? Muitas vezes, inclusive, era comum os produtos terem lá o nome do artesão, do artífice, né? Me lembro agora, não sei quem viu aquele filme lá, o Kill Bill, né? Do Quentin Tarantino, né? Quando aquela menina lá, a loirinha, esqueci o nome dela, Uma Thurman, né? Não lembro o nome dela agora. Aquela que era quem viu o filme sabe, né? Aquela que era a personagem principal lá. Quando ela vai lá pegar uma espada lá, né? Pra matar lá, fazer lá a sede de vingança dela, matar as pessoas que traíram ela lá, ela compra uma espada, ela ganha uma espada, qual era a espada? Era o Hattori Hanzo, né? A famosa espada Hattori Hanzo. Quem era Hattori Hanzo? Era o cara que produzia as espadas, o grande mestre de produção de espadas. Então, olha, você tem uma Hattori Hanzo, né? Significa que você esteve lá com ele, tá? Você não é qualquer um que tinha uma espada daquela, né? É isso, né? Marcas que hoje levam o nome das pessoas, né? De modo geral, assim, que a gente tem até hoje, né? Elas trazem ainda resquícios dessa época aqui, tá? Onde a produção era individual, né? As obras, né, os produtos eram considerados obras, né? Bom, então com a Revolução Industrial isso muda, né? Com a Revolução Industrial o produto deixa de ser uma obra e passa a ser um produto mesmo, né? Tudo é mercadoria, né? Até mesmo na era medieval era uma mercadoria também. Só que agora a mercadoria ela ganha áreas de produto mesmo, tá? E não tanto de obra. Com a Revolução Industrial, o sistema de produção muda radicalmente, né? Então, claro, aquela coisa ali de você pegar, dominar todas as etapas da produção de um produto, como por exemplo o sapato, cai por terra, não é mais assim, né? Agora a produção estava mais ligada não estava mais ligada aos ritmos da natureza, nem era realizada em pequenas oficinas, por um número limitado de artesãos, né? Agora era a fábrica, né? Agora, né, o lugar do trabalho era a fábrica, né? Era a fábrica. Claro que com a Revolução então parou de ter agricultura, parou de ter o carpinteiro, o sapateiro. Claro que não, continua existindo, existe até hoje. Até hoje ainda tem lá, né, os alfaiates e tudo mais tal. Mas vocês vão entender, vão compreender que o trabalho dominante, aquilo que ganhou mais corpo, né, no que tange a produção, vai ser a fábrica, as indústrias, né? Então, a antiga forma de trabalhar agrícola de oficinas foi transportada para as fábricas, porém, devido a essa nova estrutura, houve a necessidade de uma nova organização e gestão do trabalho. Isso aqui é o que vai nos interessar. Ó. Como houve uma mudança, tá? Aqui, ó. Como houve uma mudança do mundo do trabalho, da lógica do trabalho, tá? Não é mais agora lá no ritmo da natureza, não é mais agora lá uma pequena oficina com um mestre que sabe tudo. Agora, né, o trabalho ali foi segmentado, ele tem que ser feito em larga escala, ele tem que ser num ritmo de produção maior. Os turnos de trabalho nessa época aqui era, né, há relatos aí de que eram 12 horas, 13 horas, 15 horas por dia. Você tem eletricidade já, você pode iluminar a fábrica, né, ficar lá dia e noite trabalhando, tal, né, crianças trabalhando, como está aqui, né, tá descalço, ó. Até na época da Revolução Industrial, né, tá aqui, ó, não era todo mundo que tinha sapato, não. Bom, na época da Revolução Industrial, óbvio que naquela época não era todo mundo que tinha sapato, né. Isso aqui provavelmente é um tear, né, dá para ver aqui pelos fios. Enfim, como teve essa mudança, né,
e consequentemente também essa própria mão de obra, como dá para ver aqui nessa foto, não era especializada, não era capacitada para desempenhar essa função que agora, né, a gente tem a máquina, né, a máquina a vapor, a máquina elétrica. É preciso ter um novo sistema de organização do trabalho. Antes o trabalho era organizado lá pelo agricultor, no ritmo da natureza, né, naquele sistema que vem desde lá do início do mundo, né? Ou ali o artesão, o mestre de ofícios, ele tinha um sistema que ele vai dizer: o aprendiz faz isso, o companheiro faz aquilo, eu vou fazer essa parte aqui, o ritmo da produção é assim, assado. Existia uma organização. Agora, como mudou o sistema, é preciso de uma nova forma de você organizar o trabalho. E aí começa o texto. Até 20 minutos a gente vai começar no texto agora. Bom, vamos lá, vamos dar uma corridinha porque eu não quero que o vídeo fique muito estendido. Bom, então o que é isso que a gente vai chamar da Escola Clássica de Administração, né? Então, na introdução do texto, os autores vão falar: a Escola Clássica de Administração é interna e estrutural. Interna significa o quê? Que ela está preocupada com os problemas que acontecem dentro da fábrica, ali, da indústria, tá? Para ela, e não com o que está acontecendo fora, tipo com o cliente, entendeu? O foco não é tanto o cliente, o foco é a produção dentro da fábrica, tá? Para ela, a produção do momento, a partir do momento, em que a organização tem estruturas adequadas e que funcionam bem e otimizam a produção, todos os problemas se resolvem, incluindo aqueles relacionados ao comportamento humano. Então, como eu coloquei aqui, né, o foco é organizar e padronizar para ter controle. Tá? Lembra, nesse momento aqui, muitas pessoas que viviam no campo, buscando uma vida melhor, por uma série de razões políticas e econômicas, elas migram para a cidade. Quando elas migram para a cidade, as pessoas não são treinadas para trabalhar, inclusive numa coisa que não existia antes, são as máquinas, né? Então, existiam muitos problemas na produção, muitos problemas de acidentes, muitos problemas com as pessoas, com as máquinas e tudo mais, né? E se acreditava que se mudasse a estrutura, a organização do modo de produção, a estrutura do modo de trabalho, né, todos os problemas se resolveriam, né? Então ela praticamente desconsiderava aqui, o comportamento humano, o fator humano. O foco era a tarefa, como está aqui, o foco era organizar e padronizar e ter controle da produção, tá? Então a base para isso era a racionalidade absoluta, né? Claro, era um momento histórico onde a razão, né, a gente vai ver ali na frente, ela predomina, né? A razão predomina, a ciência predomina. Então, se a ciência, né, inclusive produz a máquina, produz mil maravilhas que o mundo agora está vendo, é óbvio que se você utilizar o método científico, né, a estrutura científica aplicada à produção, ao trabalho, vai dar certo, né? Vai resolver todos os problemas que a gente está encontrando, né? Esse novo modo de produção que a gente está vendo. Então a base era a racionalidade absoluta. O aperfeiçoamento dos sistemas garantiria por si só os resultados desejados, tá? Então esse aqui é o momento do positivismo também, né? É o momento onde se tem uma visão muito otimista do mundo, dizendo assim: olha, a gente até tem problemas, tem pessoas que perdem o braço aqui na produção, tal, tudo mais, né? A máquina quebra, uma caldeira explode, acontecem essas coisas aí de vez em quando, mas é porque a gente ainda não está bem estruturado, a gente ainda não acertou aí o ponteiro, né? A gente ainda não acertou a engrenagem da máquina. E a hora que a gente fizer isso, todos os problemas vão se resolver, né? E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pela racionalidade. Quanto mais racional, intelectual, planejado, organizado, controlado for o trabalho, mais a chance não, com certeza, todos os problemas vão se resolver. Pode não ser agorinha, né? Porque a gente está começando a planejar agora, está começando a organizar agora, mas assim que isso estiver ok, a produção fica 100%, tá? E como é que isso começa? Como é que começa essa ideia, né? Aquilo que eu estava falando antes aí no slide anterior. Isso começa com o próprio racionalismo, né, que vai dominar, o que vai fazer surgir, na verdade, retomar o pensamento científico ali na Europa. Isso vai ser aplicado a todos os sistemas da vida, né, cotidiana da época, né? Então aqui, as origens começam aqui com o nosso amiguinho René Descartes, né? Estou correndo um pouquinho por causa do tempo, tá? Então no século XVII, tá, Descartes nega o conhecimento tradicional e coloca a razão no topo da hierarquia do desconhecimento, sendo capaz de resolver todos os problemas. Eu não vou explicar isso aqui, porque eu acho que é só todo o campeonato, vocês já sabem disso, né? Já entendem isso aqui, é só para contextualizar, tá? Como é que Descartes vai fazer isso, como é que a ciência vai suplantar o conhecimento religioso, o conhecimento tradicional, tá? Isso aqui é só para
pontuar, tá? Então, no século XVIII, o racionalismo atinge seu apogeu, né? Sendo fortemente aplicado no século XIX nas ciências naturais e sociais. Também não vou aprofundar aqui, isso aqui acredito que vocês, né, essa altura do campeonato já sabem, já entendem isso, né? Então, basicamente, o modelo da ciência, qual que é a ciência, inclusive a física, né? Então, o modelo aplicado da física, do método científico da física, ele é perpassado para todas as ciências, para todas as outras ciências, e inclusive surge ali, né, as ciências sociais, né? As ciências humanas e sociais, onde se começa basicamente a tentar aplicar o método da física para as humanidades, né? Para as pessoas ou para as sociedades, né? No caso, a sociologia, a psicologia, a geografia, a história, enfim, né? Começam a surgir essas ciências aí, pautadas ainda no modelo, no método de produção de conhecimento da física, né? Que a gente sabe depois que não deu certo, mas, né, tem outros problemas. Mas, de novo, eu não vou entrar no ponto aqui, porque não é esse o foco da aula, né? Só para contextualizar. E aí a gente sabe, inclusive, que, né, como eu falei, não deu certo, algumas coisas tiveram que ser revistas depois e tal, mas o que interessa para nós aqui nesse momento é que a ideia nesse ponto era que, se eu aplicar um método racional da ciência a qualquer dimensão da vida humana, isso vai funcionar. Não funciona lá na física, não funciona lá para calcular né, a trajetória de um projétil, né? Não serve lá para eu calcular a queda de um corpo. Tudo funciona milimetricamente, é matematicamente certo, né? Não tem erro. Então, se eu aplicar isso, que não tem erro lá na física, qualquer dimensão da vida humana, como por exemplo o trabalho, não vai ter erro também. E o trabalho ele vai, né? A produção vai ficar excelente, né? Então, no final do século XIX, no início do século XX, o racionalismo foi aplicado ao trabalho, né? E os pioneiros ficaram conhecidos, e os pioneiros, né, dessa aplicação ficaram conhecidos como a Escola de Administração Científica. Tá? Então, essa foi a primeira escola, né, o primeiro nome. Ou a Escola Clássica, também conhecida como Escola Clássica. Então, quando vocês ouvirem Escola Clássica de Administração, né, ou essa aqui, Escola de Administração Científica, a gente está falando justamente desse momento histórico aqui, né, entre aí o final do século XIX e começo do século XX, onde se começa a fazer isso, se começa a pegar, né, esse racionalismo científico e aplicar ele no trabalho. Então, agora, o trabalho que antes era regido, né, pelos ritmos da natureza, como é o caso lá da agricultura, os trabalhos que eram regidos pelo conhecimento tradicional, como era lá no caso dos mestres, né, nas oficinas, agora ele vai ser regido pela lógica racional científica. A gente vai pegar o método científico e aplicar ele em modos de produção, sistemas de produção, tá? Então, aqui, cujo pensamento central pode ser resumido pela afirmação de que, qual é a base, né? Ou melhor, o que tudo isso se resume? Que alguém será um bom administrador à medida que planejar, então a base aqui, planejar, FAIOL, né? Planejar cuidadosamente seus passos, que organizar e controlar racionalmente, portanto, aqui, racionalmente, as etapas do trabalho, tá? Então, se você planejar, se você organizar, se você coordenar, se você controlar, se você fiscalizar, o trabalho vai funcionar. Não tem erro, tá? O problema é que teve erro, né? Então, como é que isso começa? A gente vai ver os erros, a gente vai ver depois onde é que tá o erro nisso daí, né? Como é que isso começa? Basicamente, tá? A gente vai ver aqui três grandes figuras aí da escola clássica, mas o grande nome mesmo é esse senhorzinho aqui, tá? Que é o Taylor, tá? O principal, no meu ponto de vista, acho que na história mesmo coloca ele como sendo o principal, tá? Os principais nomes dessa época foram Taylor, tá? Que se destacou por otimizar a produção, principalmente pelo estudo dos métodos e tempos, e pela organização dos movimentos e das ferramentas. Bom, quem era o Taylor? Tá? Eu vou falar um pouquinho mais dele, porque eu acho que o Taylor merece. Os outros dois eu vou passar mais rapidinho, mas Taylor... o Taylor, ele basicamente trabalhava numa siderúrgica, produzia aço, né? E ele era lá, tipo assim, gerente, alguma coisa assim. E ele constatou que as pessoas, tipo, iam para a fábrica naquela época, não lembro, o trabalho na indústria estava começando. Então, o funcionário levava sua própria ferramenta, né? Então, ele falava, né, que, por exemplo, o aço ele é feito de minério de ferro e carvão, né? Então, minério de ferro, carvão, e tem um outro, é o coque, na verdade, né? Carvão é coque.
e tem um outro... o oxigênio, mas aí né, da própria... Mas basicamente é minério de ferro e o coque, lá, o carvão, né? E ele reparava lá que os trabalhadores levavam suas próprias pás, né? E tinha um trabalhador que levava uma pá grande, outro que levava uma pá pequena, e aí ficava difícil de você controlar, ou melhor, para você planejar quanto de aço ia ser produzido lá no final do mês, no final do dia, que seja, porque a produção oscilava, né? Então, às vezes, você tinha lá um cara grandão com uma pazinha pequena, você tinha um cara pequeno com uma pazona grandona, esse cara pequeno cansava rápido, o cara grandão trabalhava menos, então ficava aquela coisa assim meio confusa. E ele começou a perceber que se ele padronizasse o tamanho da pá, por exemplo, né, isso é só um exemplo, tem outras coisas que ele fez, ele poderia ter uma produção mais uniforme, mais contínua. E tendo uma produção mais uniforme, mais contínua, ele podia fazer um planejamento melhor, né? Então foram essas as alterações que ele começou a fazer. E outra que é muito importante, até hoje se usa, tá? Não se usa mais no modo como ele fazia, mas até hoje se faz, é a questão de métodos e tempos. O método, né, diz respeito a quais são as ações que o indivíduo vai fazer, os movimentos que ele vai fazer para fazer uma determinada tarefa. Então, por exemplo, ali, o cara que vai pegar minério de ferro com a pá e jogar num carrinho que vai levar até a fornalha lá, né, ou até o lugar onde o ferro vai ser derretido. Qual é o jeito certo de fazer? Se abaixar, num certo ângulo, é jogar por cima do ombro, é levar e despejar? Como é o movimento certo? Então ele ficava vendo lá qual era o melhor funcionário da fábrica que fazia essa atividade, né? Observava o método, o modo como aquele funcionário trabalhava, e aí então replicava, bom, se esse cara aqui consegue produzir mais, consegue, né, fazer a maior quantidade de carrinhos para ir lá para derreter lá na fornalha, lá no forno de fundição, então esse método dele é o melhor, né? Então todo mundo tem que copiar ele. Veja, ele começa a padronizar. Então agora todo mundo vai fazer como o fulano faz, porque é o melhor modo de fazer. Ele cronometrava o tempo, né? Ele dizia, bom, se esse cara aqui, que é o cara ideal, né, a procura era essa, tá? De um trabalhador ideal, um funcionário padrão ideal. Então, é aquele cara que produz muito, produz rápido, né, em volume alto, né? Então, se ele consegue fazer lá num ritmo X, num tempo X, com os movimentos X, todo mundo tem que se adequar àquilo ali. Veja, nesse momento a ideia era, o homem tem que se adequar ao trabalho, né? E a ideia era encontrar o funcionário padrão ideal, o modelo ideal, que aí depois a gente vai até ver, aí depois o Taylor até falava que era o homem boi, né? Que é aquele cara que é forte, feito um boi, né? Que para fazer e não pensa, né? Ou seja, quem não tem que pensar muito na tarefa, só tem que executar. Quem é que vai pensar é o administrador, né? Quem é que vai pensar é o gerente. O peão lá, o trabalhador, ele não tem que pensar, ele só tem que executar. Então por isso que o Taylor falava, o ideal, o homem, o trabalhador ideal é o homem boi, né? Enfim, já deu bastante tempo. Então basicamente assim, começa principalmente com o Taylor, tá? Eu falei um pouquinho mais dele aqui porque o Taylor realmente ele foi o cara que começa isso que a gente vai chamar de escola clássica, tá? Depois do Taylor, um outro nome famoso, importante aí nessa escola vai ser o Fayol. Quem é o Fayol? O Fayol se destacou pela administração de cúpula. Esse cara aqui, o Fayol, é o que realmente começou a pensar a ideia de administração, de gestão do trabalho, tá? Com as divisões clássicas, com as clássicas divisões do trabalho do administrador, que são o planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Então, o Fayol é o cara que vai dizer assim, olha, tudo bem, né, tem que ter alguém para administrar a fábrica aqui, né, mas o que um administrador faz? Né? O que o administrador precisa fazer? Bom, o administrador ele precisa, antes de tudo, planejar, ele precisa organizar como é que vai ser feita a produção, ele precisa coordenar o trabalho que vai ser feito, comandar e depois controlar, né? Ver se efetivamente as peças lá, ou o material que está sendo produzido, efetivamente é adequado, está dentro de uma qualidade aceitável lá ou não. Então, basicamente, essas aqui seriam as atividades do administrador. Tá? E depois dele, a gente vai ter também aqui o Henry Gantt, que ele não é muito falado aí nas escolas de administração e tal, mas ele também se destacou bastante, porque, e aí para nós vai interessar, né, assim, porque ele vai ser o primeiro cara que vai começar a usar a psicologia para garantir o aumento da produção, né? Enquanto o Taylor estava lá preocupado em melhorar o método e o sistema de produção, e o tempo, da produção, enquanto o Fayol estava lá preocupado em organizar os sistemas, de como é que vai ser feito para organizar, né, ali
uma linha de montagem, alguma coisa assim, de produção de alguma coisa, o Gantt ele vai dizer, peraí, né? Existem outros fatores que além efetivamente da tarefa ali, que podem estar relacionados no ritmo ou na intensidade do trabalho. Então, que é no caso a psicologia, né? Então eu vou me dedicar a estudar isso. Então ele começa a usar a psicologia aí para garantir o aumento de produção, principalmente, né, no tocante a incentivos monetários e da melhoria das condições de trabalho, tá? Basicamente monetários, na verdade, tá? Bom, então, qual é a ideia central do movimento? Né? E aí, a ideia central do movimento, já vou até falar até aqui, é a ideia do Homo economicus. Tá? O que é o Homo economicus? O Homo economicus é uma teoria, uma ideia que, vamos ser sinceros, isso aí caiu já. Tá? Mas é impressionante como tem gente que ainda usa hoje, século XXI, principalmente na economia. Tá? O Homo economicus é uma teoria que diz que o homem é racional. Né? Então, que o homem toma suas decisões racionais, e vai sempre tomar a decisão. Não lembra? É a ideia do racionalismo, né? O racionalismo científico. Então se acreditava que o homem sempre vai tomar as decisões do ponto de vista racional, portanto ele sempre vai tomar a melhor decisão possível. Né? Hoje vocês conseguem entender que basicamente que isso é uma idiotice. Desculpa, eu não consigo aceitar muito essa teoria, porque tem pessoas, como eu disse, principalmente no campo econômico, que ainda usam ela até hoje. Tá? Na economia clássica também ela é utilizada. Mas a gente que estudou psicanálise, né, nós da psicologia que estudamos psicanálise, a gente sabe que o homem não toma suas decisões, né, que o ser humano não toma suas decisões baseadas na razão. A gente toma nossas decisões baseadas na irracionalidade, na emoção. Né? E é fácil de você entender isso no ponto de vista econômico, que é quando você, tipo assim, quantos de vocês já tinham lá o dinheiro contado para fazer alguma coisa na sua vida, tal, né? Tava lá o dinheirinho contadinho para passar um mês, de repente foi no shopping, viu alguma coisa, não resistiu, foi lá e fez uma compra que não podia, né? Você vai lá, comprou, depois que você chega em casa, ai Jesus, e agora como é que eu vou fazer para pagar isso? Quem nunca fez isso? Né? Na teoria do Homo econômicos, essa teoria diria que isso nunca aconteceria, porque uma pessoa ela iria racionalizar, ela iria olhar e dizer, bom, eu só tenho essa quantidade X de dinheiro aqui para gastar. Se eu comprar uma coisa que é supérflua, que é desnecessária para mim, eu vou vou me complicar aqui financeiramente. Então, obviamente, eu não vou comprar. Né? Basicamente, estou falando aqui a grosso modo, tá? Basicamente seria isso que a teoria diria. E aí a gente sabe, qualquer um aí que já foi parar no SPC, no Serasa, sabe que isso não é assim que funciona. Né? A gente não age racionalmente. Quem quiser entender um pouco mais da teoria do Homo econômicos e como isso foi superado já, eu recomendo a leitura desse livro aqui. Ó, tá? O Misbehavior, do Richard Thaler, que ganhou inclusive o prêmio Nobel de Economia. Não lembro que ano foi, se foi 2017. Esse, não sei se vai aparecer na câmera aí. É esse senhorzinho aqui, ó, Richard Thaler, né? Onde aqui o pessoal aqui da economia comportamental, né? Essa área aqui, junto com o Daniel Kahneman, que é um outro economista também, Daniel Kahneman também é psicólogo, que também ganhou um prêmio Nobel de Economia, eles vão demonstrar por A mais B que nós não somos racionais quando a gente, principalmente, lida com dinheiro. Quando a gente lida com dinheiro, a gente não é racional, né? E aí é por isso que desculpa se eu estou demorando um pouquinho aqui, mas é aquilo que eu estava falando, né? Eu não me conformo como hoje, século XXI, ainda tem economista, né, achando que essa teoria é verdadeira, né? Tipo assim, que a gente efetivamente toma decisões baseadas na razão, né? Na administração eu não sei dizer, para ser sincero, tá? Eu acredito que o pessoal da administração já está mais esperto em relação a isso. Mas enfim, né? Na economia a gente vê bastante gente, tá? Bastante gente mesmo ainda aí com ideias equivocadas. Por isso que a gente vê tanta desastre aí no campo econômico do mundo, né? O pessoal aí continua com modelos econômicos do século XIX. Impressionante, né? A gente está no século XXI, né? E as pessoas continuam insistindo lá com modelos do século XIX. Enfim, né? Bom, enfim. Bom, o que é essa ideia aqui, né? Então, o que é a ideia central do movimento diz? Ó? Uma das ideias centrais dessa escola é de que o homem é um ser eminentemente racional. É isso que eu estava falando, né? E que ao tomar uma decisão já conhece todos os cursos da ação, bem como suas consequências.
bem como as suas conveniências. Já conhece todos os cursos da ação, bem como suas... Aqui a conveniência é consequências, tá? Conveniências aqui. Assim, pode escolher sempre a melhor alternativa. Essa é a ideia, né? Nós não somos seres racionais. Se nós somos seres racionais, a gente não, antes de tomar uma decisão, antes de fazer alguma coisa, a gente planeja, a gente organiza, a gente vê todas as possibilidades que podem acontecer e a gente escolhe a melhor opção. Não é isso que a gente faz no nosso dia a dia, né? Na hora de controlar o orçamento da casa, por exemplo, né? Então, hoje, né, vocês sabem, eu sei que isso não é bem assim, mas na época se acreditava que era assim, tá? Que o ser humano era assim, que a pessoa que não fizesse isso é porque ela tinha algum problema, né? Tinha algum problema moral, alguma coisa assim, tá? Então, nessa perspectiva, o ser humano era considerado um ser simples, a ideia lá do Taylor lá, né? Um ser simples e previsível, né? Olha, se ele é racional, se ele vai sempre escolher a melhor opção, é fácil você prever o comportamento humano, não é isso? Veja, era isso que a ciência acreditava, que era muito fácil compreender o comportamento humano, prever o comportamento humano, lá na viradinha do século XIX para o século XX. Nós hoje, né, aí da área da psicologia no século XXI, a gente sabe muito bem que para prever comportamento humano não é tão simples assim, né? E previsível cujo comportamento não variava muito, né? Hoje a gente sabe que varia muito, né? Então, aqui, ó, o homem-boi, né? Fácil de ser controlado, o homem-boi lá do Taylor, né? Incentivos financeiros adequados, constante vigilância e treinamento eram ações consideradas suficientes para garantir uma boa produção. Então, olha, se o homem é previsível, se ele é fácil de controlar, se ele é racional, eu não preciso de um grande aparato, né? Gastar muito dinheiro aqui para melhorar a produção, melhorar as condições de trabalho. Não. O que eu preciso é incentivo financeiro certo, você dá o salário adequado lá pro cara, vigilância constante, porque ele é preguiçoso, apesar de ser racional, ele é preguiçoso, né? E o treinamento adequado, pronto, é suficiente para você garantir uma produção filé 100% boa, né? Tranquilo. Na prática, o pessoal da administração descobriu que não é bem assim, né? E hoje a gente sabe também que isso não funciona não é tão simples, né? Não é tão fácil como pode parecer no papel, tá? Então, nesse sentido, o comportamento humano não era muito considerado, né? Porque o que interessava? O que interessava era a produção, controlar as etapas da produção, tá? Logo, se o comportamento humano, né, não era muito considerado, ele não era valorizado, então o ser humano era descartável. Até porque, vamos parar e pensar aqui, nesse período aqui, as máquinas eram muito brutas ainda, né? Eram mecânicas, não era como hoje, eletrônicas e tal, né? Então, também não requeria um grande conhecimento teórico, um grande conhecimento do funcionamento da máquina para a pessoa operar. Então, basicamente, uma pessoa até mesmo não escolarizada ou coisa assim, conseguia operar uma determinada máquina. Então, se esse cara não se adequasse, se sofresse um acidente, alguma coisa assim, você jogava ele fora. Demitia ele, contratava outro. Era fácil substituir as pessoas, né? Até porque as máquinas não exigiam muito e tinha muita mão de obra disponível naquela época. Lembra? O pessoal estava saindo do campo e vindo para a cidade, né? Vocês já conseguem perceber que hoje é o contrário, né? Hoje você não tem mais tanta mão de obra especializada em algumas áreas. Você pega, por exemplo, aí, vamos botar aí o top, né? Hoje da produção de máquinas, aí a área da internet, né? A produção de softwares. O pessoal de TI, por exemplo, é disputado a dedo, a tapa, né? Nas indústrias aí, né? Não tem uma mão de obra sobrando, né? Nessa área como tem, por exemplo, em outras áreas, né? Então, a gente sabe que tem aí alguns problemas de pessoal que não consegue emprego. Quem é da área de TI dificilmente fica desempregado, inclusive dificilmente fica muito tempo numa empresa só. Por quê? Porque tem muita procura. E essa pessoa, justamente para ela ter um grande conhecimento, uma grande noção sobre todo o funcionamento, sobre grande parte do funcionamento dessas máquinas que a gente está aqui utilizando, elas são muito valorizadas. Naquela época era colocar o carretel aqui, era tirar o troço dali, era botar a chapa de aço aqui, apertar na manivela lá, não era uma máquina muito rebuscada. Então qualquer pessoa poderia fazer, e se desse algum problema, tirava ele e colocava outro, né? Não havia uma grande preocupação com o ser humano, né? Se algum problema ocorresse e a produção diminuísse, a solução para o problema era buscada na estrutura e organização do trabalho. Se acontecesse algum problema, tipo a produção diminuísse, as peças saíssem com problema, alguma coisa assim, podia-se até substituir a pessoa, tá? Mas não se pensava muito em melhorar as condições de trabalho do sujeito, né? A ideia de fadiga, de que o cara se cansava, não era bem assim. Era considerado quase que um defeito moral. O cara está fazendo o corpo mole, é preguiçoso. Hoje a gente já vê, a gente já tem um outro entendimento sobre isso, mas na época se pensava assim, se pensava que qualquer problema na produção, se você
melhorasse o sistema da produção, o problema seria resolvido, tá? Foi assim que começou. Então tá aqui, ó, se considerava que existiam problemas porque a ciência da administração ainda era recente, com o tempo eles seriam resolvidos. É aquilo que eu falei, é a época ainda do positivismo, né? Então, assim, a ideia era, a gente tá aplicando aqui um método racional para a ciência, mas mesmo assim, para a ciência, para a produção, mas mesmo assim dá problema, a máquina quebra, o funcionário sofre um acidente, a produção, no final da linha de produção a peça sai com uma qualidade ruim. O que está acontecendo? Então esse método não funciona. Eu falo, não é que o método não funciona, o método funciona, né? Aqui a ciência da administração, né, a escola científica, ela funciona. O problema é que ainda é muito novo, é muito recente, a gente está começando a aplicar esse conhecimento nesse fenômeno aqui que eu trabalho agora. Então sim, ainda tem um probleminha aqui, um probleminha ali, mas está se ajustando. Então se acreditava que se continuasse ampliando ali o que estava fazendo, aumentando mais o controle, aumentando mais o rigor, aumentando mais o planejamento, aumentando mais ali a vigilância sobre o empregado, quanto mais se fizesse isso, em médio e longo prazo, os problemas se resolveriam, tá? E que a gente viu que na prática não foi assim que aconteceu e os sistemas de produção mudaram, tá? Bom, por hoje, então, por agora, por esse vídeo é isso, eu vou parando por aqui. Eu vou dividir esse texto em 3 vídeos, tá? Então esse aqui vai ser o primeiro, aí depois eu vou fazer o segundo e o terceiro, para não ficar muito longo, né? Assim deu 45 minutos aí. Então, dúvidas vocês anotem, tá? E aí a gente tira, quando a gente tiver nossa aula, nosso encontro presencial, então a gente esclarece alguma coisa que tenha ficado aí meio confuso ou meio corrido aqui, né? Porque eu tô falando meio rápido, que é justamente para não fazer o vídeo muito longo, tá bom? Então anotem as dúvidas, né? Quando a gente se encontrar, então a gente esclarece. Ou então, se quiser alguma coisa, escreve aí embaixo, que no que eu puder aí nos comentários do vídeo, eu respondo, tá bom? Um abraço para todo mundo, então, até mais, bons estudos e tchau!